Salve Maria, meus irmãos. Quero nesse áudio tratar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e do poder real da Santíssima Cruz. Poder este hoje que as pessoas não entendem, porque elas não querem aderir ao caminho real da Santíssima Cruz. Que nosso Senhor fala em Marcos 8,34 claramente: aquele que quer me seguir, toma sua cruz e me siga. Ele não falou para aqueles que querem ser seus seguidores: toma seu carro novo e me segue. Toma o seu conforto e me segue. Toma o seu dinheiro e me segue. Tome uma vida de bem-estar e me segue. Tome uma vida de saúde plena, com os bons filhos, com um casamento abençoado e me segue. Ele falou claramente: quem quiser me seguir, toma sua cruz e me segue. E ele fala para mim e para você: quem quiser me seguir, o pai vai voltar contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra e assim por diante. E os inimigos seus vão ser os próprios da sua própria casa. Por quê? Porque a minha vida e a sua, ela é feita de um martírio contínuo. Mas o que acontece? Nós não entendemos mais isso. Por quê? Porque nós não olhamos para a paixão de Cristo. Nós não olhamos para a Santíssima Cruz, que já era prefigurada na árvore da vida, lá no livro de Gênesis. Já foi prefigurada a salvação pela cruz através da arca de Noé, que era feita de madeira, e através dela aquelas pessoas se salvaram do dilúvio. Nós vemos a prefiguração da cruz também no lenho de Isaac, onde Abraão carrega aquele lenho para sacrificar Isaac no Monte Moriá. Nós vemos a prefiguração dessa cruz que vem para nos salvar através do cajado de Moisés, que conduziu o povo no deserto, que aquele cajado era feito de madeira. Nós olhamos a prefiguração da cruz que vem trazer a libertação através da própria arca da aliança, que também era feita de madeira. E quando a gente olha para a Santíssima Cruz, a gente tem que tomar posse disso, porque quando o povo estava sob a lei de Moisés, aquele que morria, o céu ainda estava fechado. Então, quando a gente olha para as pessoas nos dias de hoje, elas acham que Jesus Cristo tem a obrigação de libertar elas dos sofrimentos presentes que elas passam. Um mau filho, um mau casamento, um câncer, uma dificuldade de emprego, uma dificuldade de dinheiro. E é isso que o protestante não entende. O protestante, ele olha para a paixão de Cristo somente como uma vitória e ele tem que viver vitorioso. E não é isso que Jesus Cristo trouxe para nós. A missão de Jesus Cristo nessa terra foi apenas abrir o céu que estava fechado. É claro que isso engloba toda uma outra realidade, mas a missão era abrir o céu que foi fechado pelo pecado de Adão e Eva. Tanto é que na lei antiga, o criminoso ele não tinha direito a nada. Dependendo do crime, era morte por apedrejamento, ele era degolado ou crucificado. Para aquela mulher que era adúltera, não havia perdão, era morte, não tinha. Era olho por olho e dente por dente. Aquele que pegava lepra, que estava enfermo ou algum tipo de deformação no corpo, ele era excluso da comunidade, mandado para a cidade de refúgio. Ele não podia transitar no meio das pessoas. E aí, quando a gente olha em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus diz: tudo está consumado, inclina a cabeça e morre, cumpre aquela passagem que fala em Jeremias 30, versículo 17. Eu vou enfaixar as tuas chagas e curar as suas feridas. Jesus Cristo veio enfaixar a nossa chaga e curar nossas feridas. Em que sentido, meu irmão, minha irmã? Cancelar a desgraça do pecado, cancelar aquilo que o demônio arquitetou contra mim, contra você. Por isso, você precisa tomar posse do caminho real da Santíssima Cruz.
Eu quero me basear essa pregação naquela passagem de Jó, capítulo 39, versículo 30, que vai dizer lá: seus filhinhos se alimentam de sangue. Nós somos os filhinhos que se alimentamos do sangue de Cristo. E aquele que se alimenta desse sangue, ele não fica desiludido. Ele sustenta o bom combate. E diante do gládio da espada, como fala também no livro de Jó, Deus vai preservar eu e você de ir para o inferno, porque nós se apoiamos no caminho da cruz. A paixão de Jesus Cristo nessa sexta-feira santa quer trazer a potência da cruz para a minha vida e para a tua. Porque o livro de imitação de Cristo fala isso claramente para mim e para você. Jesus Cristo, ele tem agora muito que ama o reino celestial dele. Cura, libertação, fogo, unção, poder e vitória. Mas ele tem poucos que carregam a cruz diante dele. Ele tem muitos que desejam consolação, mas poucos que desejam tribulação. Ele encontra muito companheiro para a mesa dele, mas poucos para abstinência. Todos querem gozar de alegria, poucos, porém, querem sofrer alguma coisa por causa dele. Muitos seguem Jesus Cristo até o partir do pão, mas poucos até beber o cálice da paixão dele. Muitos admiram seus milagres, mas poucos abraçam a degradação real da cruz. Muitos amam Jesus Cristo quando não há adversidade, porém, quando a adversidade chega, eles fogem de Jesus Cristo e murmuram contra ele. Muitos louvam e o exaltam, enquanto recebe dele alguma consolação. Porém, se Jesus lhe esconde ou deixa por algum tempo de aparecer a eles, logo se queixam e desanimam. Aqueles, porém, que amam a Jesus por amor de Jesus e não por amor da sua própria consolação, tanto vai louvar Jesus Cristo na tribulação e angústia de coração, como nas mais doces consolações. Olha que mistério! Quando a gente olha para a paixão de Jesus Cristo, a gente tem que tomar posse, meu irmão, minha irmã, daquilo que Jesus Cristo sofreu por mim e por você. A gente tem que tomar posse do caminho real da cruz. A paixão de Jesus Cristo é a forja que eu e você precisa ter na nossa vida para poder entrar no reino do céu. É como está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Quando o machado se separa do cabo e o ferro afunda ali na água, o filho do profeta não sabia o que fazer. Então ele vai e pede a Eliseu. Eliseu vai na beira daquele rio, ora, e o ferro ali, ó, que tinha se afundado na água, boia novamente e junta no cabo do machado. Assim eu e você, a gente já afundou nas águas sujas do pecado, como aquele ferro ali, como a lâmina do machado, mas pelo madeiro da cruz a gente é ligado novamente na graça. E é isso que eu e você tem que tomar posse. A gente olha lá em Êxodo capítulo 15, versículo 25. O povo no deserto teve sede, mas a água era amarga. E Deus fala para Moisés: coloque a madeira na água e ela se tornará boa. Assim é eu e você. A gente bebe das águas amargas dessa vida, mas vem a cruz de Jesus Cristo, toca nessa água amarga e tudo se faz doce. É isso que eu e você precisa tomar posse. É disso que eu e você precisa tomar posse. E agora eu quero começar a meditar na paixão de Cristo. Quando a gente olha Jesus Cristo, ele institui a Santíssima Eucaristia e se dirige para o Horto das Oliveiras. E ali ele começa a rezar, como diz os 4 evangelhos, orando sem cessar, ao ponto que Ana Catarina Emerick, nas visões dela, ela vai dizer claramente que ali Jesus Cristo estava cercado por todas as legiões demoníacas. Por isso que pesou aquele sono mortal nos discípulos, ao ponto deles dormir, eles não conseguir ficar ali sustentando o combate na oração.
E Jesus Cristo então olha para eles e fala claramente: mas vocês não conseguem vigiar 1 hora sequer comigo. É como ele dissesse claramente para mim e para você: você não consegue rezar o rosário que dura 1 hora só. E aqueles homens dormem ali, eles adormecem. Jesus Cristo, então, ele é cercado por uma legião demoníaca, ao ponto dele falar: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas a tua vontade. É aqui que está o mistério da santidade, meu irmão, minha irmã. A gente pode até falar para Jesus: afasta de mim esse câncer. Ajuda o meu filho que está na droga. Cura minha caminhada depressiva. Porém, Senhor, faça-se sempre a vossa santíssima vontade. E ele que estava ali, suando sangue ao ponto dos anjos do céu, como fala o Evangelho de São Lucas, descer para refrigerar Jesus Cristo e consolar ele de tamanha agonia que ele passava. E ali, aquele que outrora foi cercado de anjo no presépio, agora ele se vê cercado de demônio no Horto das Oliveiras. Aquele que era aquecido pelos panos, pelo calor da Mãe Santíssima e dos animais ali no presépio, agora ele treme ali na escuridão fria da morte que está chegando para ele. Ele que recebe outrora a visita dos 3 reis magos e dos pastores que ali vigiavam o rebanho, agora ele é visitado por aquela multidão de soldados infâmicos que querem matar ele de todo jeito. Ele que outrora ganhara como um presente ouro, incenso e mirra, agora ele vai ganhar um beijo falso, um guspe no rosto do soldado e um tapa e uma bufetada na cara daqueles que ali vieram prender ele. Ele que recebe o cântico dos anjos em seu nascimento, agora ele vai receber blasfêmia e insulto, um atrás do outro. Ele era de cercado de carinho e doçura. Agora ele se vê no Horto das Oliveiras, cercado, como vai dizer Santo Agostinho, por uma multidão de mais de 300 homens que vieram ali buscar ele. Cheio de ódio e ira, ele recebe adoração no presépio. Agora que pesa sobre ele é o frio da morte que vem sobre Jesus Cristo. Então Jesus é atado ali, ligado com corda e levado para ser sentenciado. Olha que loucura, hein? Ele nunca precisou dos 12 ao lado dele. Nunca precisou durante os 3 anos apostólicos. A hora que ele precisa, vai dizer Santo Ambrósio e São Gregório Magno, um por um se esquiva dele. E aquele que falava que eu vou morrer pelo Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor, aliás, eu corto até a orelha do soldado Malco pelo Senhor, ele nega Jesus Cristo 3 vezes, que é São Pedro apóstolo. Então Jesus vai para aquele tribunal infâmico e ali ele é sentenciado a uma cruel flagelação. Aquele que quebrava os grilhões dos cativos, agora se vê com as mãos ligadas ali naquela coluna. Aquele que levantava os aleijados e os coxos do chão, se vê caído pela força da chibatada. Aquele que outrora expulsava legiões demoníacas, como ele fez ali com os porcos, mandando os demônios entrarem nos porcos, se via agora sendo humilhado por essas legiões demoníacas, através daqueles homens que flagelavam seu sacrossanto corpo. Aquele que ressuscitou Lázaro e tantos outros se via semi-morto ali, esmirilhado pelos cruéis açoites. Aquele que plasma e forma a carne humana de cada um de nós, via sua própria carne sendo dilacerada pela força dos golpes. Aquele que outrora foi acenado como rei entrando em Jerusalém, agora ele recebe escárnio daquela própria multidão. Ele entra ali recebendo palmas, recebendo folha de palmeira no chão, montado no lombo do burro. Essa mesma multidão que outrora estava do lado dele enquanto recebia consolação e graça, agora se revolta contra ele. Recuperava a vista de todo mundo e dava aos outros luz.
agora se vê cego pelo próprio sangue que vai espirrando no seu rosto e escorrendo. Tudo isso por mim e por você. E quando eles tiram Jesus Cristo da coluna da flagelação, eles não hesitam em continuar atormentando nosso Senhor. E eles trazem para nosso Senhor aquela maldita coroa de espinhos. Por que a coroa de espinho? Porque são os tormentos que o mundo, a carne e o demônio coloca na nossa cabeça. Cada pecado nosso é um espinho que vai furando ali o cérebro de nosso Senhor. O manto de púrpura é a luxúria carnal, representada pela cor vermelha, na qual, meu irmão, eu e você carrega como um pesado fardo, cobrindo nosso corpo todo com a luxúria mundana. A vara que eles colocam na mão de Jesus Cristo é a zombaria do demônio sobre você e eu, dizendo: você se acha rei, porém vive escorado, não tem força para se manter em pé. E aí o demônio fala isso para mim e falava isso para nosso Senhor naquele momento. A vara é o cajado que vai guiar eu e você para o inferno se nós não se cuidarmos. Então aqueles homens colocam aquela vara na mão de Jesus Cristo ali para zombar dele. É o demônio falando para ele: cadê que você é rei? A tua vara é esse graveto que eu tô te colocando na mão. E aí eles enchem Jesus Cristo de gusparada. Porque o guspe, meu irmão, minha irmã, entra nessa meditação. Um guspe na cara, ele é 1000 vezes pior do que você tomar um murro na cara. Porque um murro na cara é uma agressão física, mas um guspe é uma agressão psicológica. E aí o demônio faz aqueles homens cuspirem na cara de Jesus Cristo, mostrando a invalidez dele diante daquela situação, sendo levado a um opróbrio medonho. As bufetadas e as varadas na cabeça são os tormentos que Jesus Cristo passa por causa de mim e de você, que a gente passa na nossa vida, se sujeitando a todo tipo de pecado. Então Jesus Cristo recebe varada na cabeça ali naquele momento, para que aquela coroa de espinho enfincasse na sua cabeça. E aquela cabeça que é venerada e adorada pelos anjos é coberta de ofensa. Os pensamentos celestial agora é afligido por insulto. A cabeça que rege e governa o mundo inteiro agora é atormentada com dores agudíssimas. Ele que é o rei do universo agora é coroado de espinhos. Seus cabelos que são mais brancos como a luz, como fala lá no livro do Apocalipse, agora fica vermelho de sangue. A face que era acariciada por Nossa Senhora e São José agora é esbofeteada de todo lado. Nossa Senhora que arrumava os seus cabelos e o perfumava, agora o vê empapado de sangue por minha culpa e tua. Ele que cuspia nos dedos para curar aqueles que estavam enfermos dos olhos, agora recebe cusparada na cara como paga pelo bem que ele fez. Ele tira dores dos outros e agora está repleto das próprias dores. A terra, que é o escabelo dos pés dele, agora tem uma vara de madeira na mão que a sua única escora não é mais a terra. Tem na cabeça o governo de tudo e ao mesmo tempo agora recebe blasfêmia sem fim. E mesmo assim ele se mantém calado, mesmo assim ele fica como um cão mudo diante daqueles lobos malditos que vociferam contra ele. Jesus Cristo, ele sofre medonhamente antes de carregar a cruz. E quando nosso Senhor começa a carregar a cruz, meu irmão, minha irmã, ele entra em um suplício medonho por culpa minha e por culpa sua. E aí, quando Jesus começa a carregar a cruz, a gente vê nas iconografias ele amarrado com uma corda na cintura e puxado ainda com aquela corda. Havia necessidade, depois da cruel flagelação e da coroação de espinhos, dele ser amarrado na cintura? São João Crisóstomo vai dizer. Não havia necessidade porque ele não tinha mais força. Porém, as pessoas que eram condenadas à crucifixão, elas eram amarradas na cintura. Por quê?
Porque senão, São João Crisóstomo vai dizer, elas fugiriam daquela situação, largaria a cruz e saía correndo, fugindo. Por que São João Crisóstomo vai dizer? Porque eles se preferiam se suicidar fugindo ou tomar uma espadada e morrer ali naquele caminho do que ser crucificado. De tão terrível que a crucifixão era. Por quê? Porque a crucifixão, muitos vão dizer que ela tem origem no mundo persa. E aí os romanos, eles adotaram a crucifixão. Então a Via Áurea, se eu não me engano, era o nome, é o Via Aurélia, eu não lembro o nome dessa grande rua, avenida, vamos se dizer assim, que tinha no Império Romano. Eles crucificavam os sentenciados nessa avenida, para que as pessoas passassem e olhassem aquelas pessoas crucificadas e temessem o império e dissessem consigo mesmo: eu não vou fazer nada contra César, eu não vou fazer nada e nem me rebelar contra o império. Porque senão o que vai sobrar para mim é o que está sobrando para essas pessoas que estão ali crucificadas. Porque era um suplício medonho. O corpo era sustentado por aqueles escravos que eram fixados. Uns dizem que é no pulso. Eu já acredito que seja na mão. E o pulso era amarrado com uma corda para que o peso do corpo não rasgasse ali a mão com os pregos. Então era um suplício medonho, ao ponto da pessoa ter que ser amarrada na cintura para ela não tentar fugir e suicidar. Por quê? Porque a crucifixão era medonha. Era a condenação mais pesada que tinha naquele momento, ali diante daquelas realidades. A pessoa preferia ser queimada viva do que ser crucificada, porque o tormento da crucifixão, ele é medonho. Eu lembro quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu estava brincando em cima do galinheiro da minha mãe, no quintal que a gente tinha na nossa casa, e eu estava com chinela havaiana no pé. E eu lembro que eu pisei num grande prego que estava exposto. Ele furou a sola do meu chinelo e entrou, mas entrou bonito na sola do meu pé. Que dor medonha que eu passei, porque pega todos os nervos do pé. E o nervo que tem ali no peito do pé, ele sobe e eu lembro que repuxava a batata da minha perna e os nervos da minha coxa inteira. Agora, se um prego me causou isso, quem dirá o prego da crucifixão? Quem dirá o prego da crucifixão? Então, quando aqueles homens levam Jesus Cristo ao Calvário, carregando aquela pesada cruz, eles puxam ele por uma corda, como um animal. E ali eles colocam Simão Cirineu. Isso eu tô pulando etapa, hein? Para não ficar muito grande o vídeo. Eles colocam Simão Cirineu para carregar a cruz. E aí São João Crisóstomo vai dizer: por compaixão eles tiveram isso? Não. Eles colocam Simão Cirineu para carregar a cruz exclusivamente porque os judeus não queriam que ele morresse no meio do caminho, porque eles já viam que ele estava a ponto de expirar. Então eles colocam Simão Cirineu para carregar a cruz para que Jesus aguentasse ser crucificado e passasse por aquela humilhação medonha. Eles queriam levar Jesus Cristo a uma humilhação medonha. Então eles desnudam Jesus Cristo ali no alto do Calvário para que ele sofresse uma humilhação, não somente física de tormento, mas psicológica. Olha o grau da crueldade daqueles homens. Então Jesus Cristo crucificado, ele começa a entrar num sofrimento medonho. E aí a glosa vai dizer para mim e para você: ele sofre nos olhos, vendo do alto da cruz os pecadores, dizendo blasfêmias contra ele. E é por isso que então ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqueles olhos, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, que eram mais flamejantes que o sol, eles começam a se apagar ali com o frio da morte. Então Jesus Cristo, ele sofre em todos os sentidos. Ele sofre primeiro nos olhos,
Depois ele sofre nos ouvidos, quando eles cobriam Jesus Cristo de injúria e de blasfêmia, dizendo a ele: se és filho de Deus, desce da cruz e se salve. Aqueles ouvidos que escutavam a adoração dos anjos no céu foi insultado com blasfêmia sem conta ali. E olhem, Jesus Cristo, estou falando dos sentidos corporais e intelectuais de Jesus que ele sofre, mas nesses mesmos sentidos Nossa Senhora sofre também, que em algumas aparições ela vai dizer que os olhos dela choraram lágrimas de sangue. Você tem noção de quanto insulto Nossa Senhora escutou ali no alto do Calvário? O mesmo jeito que Jesus Cristo sofre nos ouvidos, Nossa Senhora sofre também. Jesus Cristo sofre no olfato, devido ao mau cheiro daquele local, porque os corpos, como o próprio nome diz, Calvário, que significa caveira, os corpos eram crucificados ali, então ali era um lugar de morticínio. Jesus Cristo sofre no olfato devido a esse mau cheiro, e Nossa Senhora também sofre junto com ele. Ele sofre no paladar, pois ele mesmo dizia: eu tenho sede, e no entanto eles dão para ele vinagre e fel, e Santo Antônio de Pádua vai dizer: era fel de boi, de touro, o fel mais amargo que tem. E aí Santo Agostinho completa: a sinceridade que é Jesus Cristo foi enganada naquele momento, porque eles dão fel e vinagre para ele. A boca que falava das coisas celestiais, que curava as pessoas, os lábios que destilavam mel, naquele momento é amargurada. E aí Jesus Cristo sofre no último sentido, que é o tato. Como vai dizer em Isaías 53, da planta dos pés até o alto da cabeça, não tinha nada ali de são, fala Isaías. Os pés, cuja terra era o escabelo, foi fixado cruelmente naquela madeira. As mãos que formam e modelam o mundo e forma eu e você no ventre da mãe, tá ali fixada na cruz, não tem como sair. A única coisa, vai dizer Santo Agostinho, a única coisa que resta em Jesus Cristo foi a língua dele para orar pelos pecadores. Meu irmão, minha irmã, é essa posse que eu e você tem que tomar. A gente olha para Pedro, Tiago e João, quando eles vão para a montanha da transfiguração, ali eles vê a glória divina. Mas eles não vão para o Calvário. O único que entendeu aquele momento ali foi São João. Por quê? Porque há pessoas que não estão preparadas. Esse áudio quer preparar você. Como o livro de Jó disse para nós, você precisa se alimentar desse sangue. Você precisa ficar na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. É necessário eu e você sustentar o bom combate, ficar na presença de Deus, sustentar a graça divina na nossa vida. É necessário a gente olhar para a cruz, não somente ali como homens afeminados, mulheres adocicadas, mas como homens e mulheres de Deus, que tomou posse da cruz de Cristo. É por isso que São Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Trazemos em nosso corpo o traço da morte de Jesus Cristo. Que jeito São Paulo está falando isso para mim e para você? A penitência é a regra de vida daqueles que é discípulo de Cristo. A abstinência é regra de vida daqueles que é discípulo de Cristo. E a gente então traz essas marcas da morte de Jesus em nós. Que marca? A marca indelével do sinal da Santíssima Cruz. Por quê? Porque ele fala em Efésios 2,16. Nós fomos reconciliados pela virtude da cruz. Nós não fomos reconciliados com poder, fogo e unção, como o protestante fala. Nós foi reconciliado pela virtude da cruz, isso é, pelo sofrimento. E ele fala em Gálatas capítulo 3, versículo 1, foi-nos apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Tem muito religioso, muito padre, muito sacerdote, muito missionário dentro da igreja apresentando uma imagem de Jesus Cristo poderoso. E que de fato ele é, mas apresentando aquele Jesus Cristo da glória, do poder, da unção. Não é essa imagem que São Paulo fala. Em Gálatas 3:1 é apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado, o sofrimento. E é esse sofrimento que eu e você tem que tomar posse na nossa vida.
que é o que vai nos levar para o céu. O céu foi ligado, como fala em Isaías capítulo 22, versículo 22, se eu não me engano. Ele traz o principado no seu ombro. Ele tem a chave da morte, o livro do Apocalipse fala. Ele abre e ninguém pode fechar, ele fecha e ninguém pode abrir. Mas que chave é essa? Que principado é esse que ele traz nos ombros? A cruz. Para mim, para você entrar no céu, nós precisamos abrir essa porta. Junto com Jesus Cristo, e a chave para abrir essa porta é a cruz. É por isso que ele fala em Gálatas 6,14: quanto a mim, não pretendo gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. São Paulo ele não se gloriava em outra forma, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida dele, São Paulo deu. Eu e você tem que dar também, independente se é leigo ou religioso. Por quê? Porque fala em João capítulo 15, versículo 13, Jesus Cristo fala claramente: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. É dar a vida, meu irmão, minha irmã. É dar a nossa vida por Jesus Cristo. E aí a gente entende essa palavra de Mateus 16, 24. Aquele que quiser me seguir vai ter que renunciar a si mesmo e tomar a cruz e seguir. Quem quiser seguir Jesus Cristo vai precisar renunciar a si mesmo e tomar posse da cruz. Não tem outro caminho. Santa Gertrudes, um dia ela teve uma visão de Jesus Cristo olhando amorosamente todo aquele que contempla a Santíssima Cruz. É por isso que a gente vê aquela história de São Pedro Mártir. Ele estava preso ali pelos hereges e ele se queixava, ou pegando o crucifixo, falando: Senhor, o que eu fiz para estar preso aqui? Então Jesus Cristo fala para ele da cruz: e eu, o que eu fiz para estar pregado aqui, filho? O sofrimento faz parte da minha vida e da sua. E nós não podemos correr disso daqui. Nós precisamos tomar posse da potência da cruz, porque quando eu tomo posse da potência da cruz, e quando eu falo potência da cruz, meu irmão, minha irmã, é englobado a paixão de Cristo. Quando eu trago a paixão de Cristo para minha vida, aquilo que é amargo se torna doce. É por isso que São Paulo fala em 1 Coríntios, versículo 28, capítulo 1, versículo 28 em diante. São Paulo vai falar: a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é uma força divina. Parece que o protestante rasgou fora essa página. Eu não consigo entender isso. Eles não entendem o mistério da cruz. E nem os católicos no dia de hoje estão entendendo. É loucura para quem se perde. Para quem se perde, em que sentido? Para aqueles que querem gozar dos bens desse mundo e ainda ir para o céu. Vai ser uma loucura, porque vão se perder. Mas para aqueles que abraçam a cruz, traz a cruz no peito e fala: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha, ele vai, independente do choro e das lágrimas e muitas vezes de murmuração, ele vai adentrar o reino eterno e entrar no céu, porque ele tomou posse da cruz de Cristo. E é por isso que São Paulo fala, no versículo 22, 21 e 20: a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Se você quiser beber das fontes desse mundo e ainda ser de Cristo, saiba que para Deus isso é uma loucura, meu irmão, minha irmã. E aí São Paulo, eu amo esse versículo, no versículo 23 ele martela, e ele diz: nós os cristãos, nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado nós pregamos. Nós não pregamos o Jesus Cristo da prosperidade, do bem financeiro. Nós não pregamos o Jesus Cristo que os pregadores de hoje estão pregando, aquele Jesus Cristo que traz o bom emprego, que traz a fama, que traz o dinheiro. Até esqueci, é Coac que fala, né? Nós não pregamos Jesus Cristo Coac, São Paulo fala. Nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Por que ele fala isso para Coríntios? Porque o povo de Coríntios estava pendendo para o lado só da glória, do fogo, do poder, da unção e da cura. O povo só pensava nisso, naquilo ali. É necessário a gente ficar na presença de Jesus Cristo de Nazaré.
É necessário. Por quê? Porque Santo Agostinho ele vai dizer: a cruz que era maldição, que ninguém aceitava ela, que os supliciados, como mau ladrão ali, começou a murmurar, xingar de tudo é quanto nome. Essa cruz que o bom ladrão aceitou, ela se tornou fonte de bênção. Ela passou a se tornar uma fonte de bênção. Por quê? Porque São Paulo fala em Colossenses 2,14. Foi cancelado o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Ao encravá-lo na cruz, Jesus Cristo cancelou o documento do demônio e das coisas mundanas. Jesus Cristo cancelou encravando no madeiro da cruz. Através da morte, meu irmão, de Jesus Cristo na cruz, a humanidade foi liberta das trevas, porque o céu estava fechado. Jesus Cristo veio para nos libertar. Por isso eu e você precisa tomar posse dessa cruz na nossa vida. Sustentar aquilo que Deus, por desígnio dele, que nos é desconhecido, deixou pender sobre mim e para você. E aí Santo Agostinho diz: Jesus Cristo, no mistério da cruz, ela é apontada um braço para a direita e o outro para a esquerda. Por que Santo Agostinho diz? Que é para atingir todas as nações do planeta. Ninguém ficou sem a salvação. Ela está no chão porque o sangue de Jesus Cristo penetrou as profundezas do inferno. E como a visão de Ana Catarina Emeri, que as palavras de São João Crisóstomo diz, Adão estava enterrado ali. Então o sangue de Cristo desce, troca no crânio de Adão e explode o inferno, liberta, quebra os grilhões infernais. E aí o outro pedaço do madeiro da cruz é apontado para o céu, para mostrar que ela rasga o céu, abrindo para mim e para você a glória da bem-aventurança. É por isso que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado. Isso é ali mostrando que o céu é aberto novamente. Que mistério a potência de Deus na nossa vida. Como fala em Amós 5,8, aquele que criou as Pleiades e os Órions, que muda a treva em aurora, e do dia e da noite, e faz a água do mar juntar sobre as nuvens e derramar na terra. O nome dele é Senhor. Esse Senhor morre por mim e para você. Como fala em Colossenses 2,15. Ele expôs ao ridículo as potestades e os infernos, triunfando pela cruz. Eu e você vai triunfar pela cruz. O protestante ele não entende isso, mas Jesus Cristo quer que eu e você entenda nessa sexta-feira santa esse mistério. É por isso que bate os ventos da tribulação, a gente balança, mas nós não caímos. É aquele lema dos cartuchos: o mundo gira, mas a cruz permanece intacta. Por quê? Porque fala em Sabedoria capítulo 10, versículo 4. Nós fomos conduzidos por um lenho desprezível. Um lenho desprezível conduziu eu e você à bênção da glória eterna. Tanto é que no batismo, no crisma, no casamento, em todos os sacramentos, quando você inicia e termina a oração, quando você vai sair de casa, quando você monta no carro, quando você passa em frente a uma igreja, ou até mesmo em frente ao cemitério, você faz o quê? O santo sinal da cruz. O santo sinal da cruz é a fonte de bênção para a nossa vida. Como fala lá em Provérbio capítulo 3, versículo 18, é uma árvore de vida para todos. Quem a ela se apega é feliz. A cruz é uma árvore de vida. Quem se apega a ela é feliz. E eu faço uma objeção aqui, eu faço um parênteses aqui. O verdadeiro batismo no Espírito Santo é aquele de Marcos 8,34. Quem quer me seguir, toma sua cruz e me segue. O verdadeiro batismo da unção, do fogo, o verdadeiro clamor do Espírito Santo na vida de qualquer um é em cima da cruz, é em cima daquele que toma posse da cruz. Fora disso daí, meu irmão, minha irmã, é história da Disneylândia. É só brasa, não é fogo alto. É na cruz que eu e você precisa tomar posse. Como fala em Isaías 50, versículo 7. Eu enrijeci o meu rosto feito pedra,
convicto de não ser desapontado. Aquele que toma posse da cruz, ele faz como Cristo, ele enrijece o rosto feito pedra, porque ele não vai ser desapontado, porque ele está na cruz de Cristo, ele está pregado à cruz de Cristo, como São Paulo fala. E Jesus Cristo quer forjar eu e você, como fala em Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Eu vou te dar o teu rosto semelhante como do diamante, duro, mais poderoso do que uma pedra. É isso que Deus quer para mim e para você. Forjar eu e você na cruz, meu irmão. São Paulo ele fala em Gálatas 3,13. Cristo nos remiu da maldição do pecado, fazendo-se por nós maldição. Ele pagou o preço por mim e por você. Fonte de maldição se tornou fonte de bênção. E aí Santo Agostinho fala, a cruz que era suplício dos ladrões passou a adornar a cabeça dos imperadores. E o próprio catecismo, parágrafo 440, o catecismo moderno mesmo, ele fala para mim e para você, o verdadeiro sentido da realeza se manifesta na cruz. Aquele que é filho do rei, ele se manifesta na cruz. E a cruz é uma potência. A gente vê essa potência, a libertação dos martírios, a libertação da perseguição romana se deu com a visão de Constantino, com o sinal da cruz. Foi o sinal da cruz que libertou todo aquele martírio que estava acontecendo naquela época. 300 anos de perseguição, cancelado pelo sinal da cruz que Constantino viu ali no céu. Final dessa quaresma conduz eu e você ao madeiro. Se hoje a gente vê homens carnais dentro da igreja, é devido à perca do mistério da cruz. A cruz é a libertação, por isso São Bento dizia, a cruz sagrada seja sempre a minha luz. É por isso que São Cipriano Bruxo, ele faz a mandinga ali para pegar aquela mulher para o rapaz, e o rapaz não consegue, a mandinga não acontece. Por quê? Porque a mulher fazia o sinal da cruz, e só dela fazer o sinal da cruz, sem rezar, hein? Nenhuma desgraça pegava sobre ela. É por isso que Santo Antônio, quando ele atende aquela mulher em confissão, aquela mulher atormentada pelo demônio, Santo Antônio de Pádua recita aquela famosa a oração da cruz. Eis a cruz do Senhor, fuge potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia. Santo Antônio escreve aquela oração e dá para a mulher recitar todos os dias. E a mulher é liberta do demônio. Tanto é que a gente vê o obelisco que está na Praça de São Pedro, lá no cimo do obelisco. O que tem lá no cimo desse obelisco ali na Praça de São Pedro em Roma? É a relíquia da Santa Cruz. É necessário a gente tomar posse da palavra de São Paulo, de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Estou pregado a cruz com Cristo. Eu tenho um monte de testemunho na minha vida do sinal da cruz, que eu vou pular aqui, porque eu não quero ficar falando da minha vida. Vamos falar de santo que é melhor. Santo Hilário, por exemplo, ele espantava cobra e todo tipo de bicho peçonhento, somente com o sinal da cruz. A gente olha Santo Antão no deserto, ele combateu o demônio, que jeito? Apenas com o sinal da cruz. A gente olha para São Domingo de Gusmão, que foi pregar numa região e estava chovendo forte e o povo começou a se dispersar. São Domingos faz somente o sinal da cruz no céu com o Santo Rosário e o céu se abre. Nós olhamos já ao contrário, São Pedro Mártir, que foi pregar para os hereges e o sol estava escaldante, os hereges falou, você não precisa nem pregar, se você fizer aparecer nuvem do nada aqui, a gente crê na tua pregação. Então São Pedro Mártir fala, eu não tenho poder para isso, mas eu sei de algo que tem. Faz o sinal da cruz no céu que estava azul anil. Em um segundo para o outro cria a nuvem e aqueles homens ficam debaixo da sombra e se convertem ao cristianismo. A gente olha para São José de Leonisa, que quiseram amarrar ele para fazer uma operação, para ele poder aguentar a dor, porque naquela época não tinha anestesia. Ele faz o sinal da cruz aonde ele ia ser operado. Foi operado a frio, não sentiu dor nenhuma. A gente olha para São João da Cruz, que diz claramente que foi olhando para a cruz que ele aprendeu mais do que pilhas de livros e livros. A gente olha para o Bernardo Corleone, que quiseram ensinar ele ali a ler
e ele ficou preocupado porque ele não sabia. E na mesma noite Jesus Cristo fala para ele da cruz, fala para ele: filho, você não precisa ler livro, olha para mim na cruz que eu vou te dar toda a sabedoria. A gente olha para Santo Tomás e São Boaventura. Santo Tomás perguntava para São Boaventura: da onde você tira os teus belos sermões? São Boaventura leva ele no escritório e mostra para Santo Tomás um crucifixo todo ralado, descolado a tinta, de tanto que São Boaventura beijava aquele crucifixo. Olha que mistério! A gente olha para São Francisco de Assis, que doente, que cego, que aqueles frades queriam ali agradar ele. São Francisco fala: me traz a cruz de Nosso Senhor para mim poder beijar. A gente olha para a filha dele, chamada Santa Clara de Assis, que apartou legiões demoníacas, expulsando o inferno inteiro apenas com o sinal da cruz. A gente olha para São Benedito Mouro, que foi cuidar de uma mulher que estava com câncer nos peitos. Ele traça o sinal da cruz no peito da mulher e o câncer ali desaparece. Meu Deus, olha a potência da cruz. A gente olha para Santa Maria Madalena de Pazzi, que toda sexta-feira saía com uma cruz de 70 quilos nas costas, fazendo a via sacra pelas ruas de Roma. A gente olha para São Bento, que tentaram envenenar ele com aquele vinho envenenado. Ele traça o sinal da cruz no cálice e o cálice explode. Que mistério que está a cruz. Como entender a virtude da cruz? São Bernardo tenta explicar para nós. Nas 4 pontas da cruz está toda a ciência, São Bernardo vai dizer. Na ponta que aponta para o céu está a caridade, que é a maior. Na direita está a obediência. Na esquerda está a paciência. E embaixo está a raiz de todas elas, São Bernardo vai dizer, que é a humildade. Meu Deus, olha a potência da cruz. A gente tem que tomar posse da potência da cruz. São Gregório Magno fala: na cruz se encontra o tribunal do Senhor, nela está todo o julgamento do mundo. Mas o que acontece nos dias de hoje? O povo está rejeitando o santo sinal da cruz. A gente olha nas casas, tem uma televisão de 50 polegadas, tem home theater, tem abajur, tem de tudo, tem Buda, tem aquelas mulher preta da África ali que eles colocam de enfeite, tem elefante, tem até o capeta ali, que Nossa Senhora fala no livro azul do movimento sacerdotal mariano, que a besta do Apocalipse é a própria televisão, construída para ser adorada e venerada por todas as nações da terra. Tem de tudo na sala do camarada, tem quadro com mulher seminua, tem de tudo ali na sala, tem um belo abajur, uma vidraça, tem vidro de uísque, tem de tudo. Só não tem o sinal da cruz. A gente olha nos hospitais, tem de tudo exposto ali, pintado na parede, cartazinho de esperança, mas não tem mais o sinal da cruz no hospital. A gente entra no fórum, não pende mais a balança da cruz ali, não vê mais a cruz ali. A gente entra na câmera da prefeitura, esses dias eu precisei ir na prefeitura mexer com meus IPTU, que tava tudo atrasado. Você olha para tudo ali na prefeitura, você só não acha o sinal da cruz mais ali. Você entra nas escolas, está sendo proibido falar da cruz. Você olha para os jovens de hoje, eles carregam de tudo no pescoço, mas não carrega o sinal da cruz. Os missionários hoje, eles trazem o sinal da comunidade deles no peito, mas não traz o sinal da cruz. Eles querem ostentar algo que eles inventou, mas aquilo que Deus inventou para nós, eles não querem trazer. E aí São Paulo, ele fala, ele vem para arrebentar eu e você. Ele fala em Filipenses 3,18. Quem são esses tais? Eles se comportam como os inimigos da cruz de Cristo. A gente olha no cemitério hoje, você nem vê mais o sinal da cruz. É aquele tapete verde e umas placas de bronze. Você está proibido de pôr a cruz ali. Deixaram Jesus Cristo de lado. Libera Barrabás, mas crucifixa Jesus Cristo. Libera o homossexualismo, mas crucifica Jesus Cristo. Libera cachaça, libera maconha, libera prostituição, libera o adultério, libera as minhas próprias opiniões dentro da igreja e crucifica Jesus Cristo. Jesus Cristo foi deixado de lado. Eu e você precisa tomar posse
da cruz de nosso Senhor. Parar com esse sentimentalismo dentro da igreja. Eu preciso de uma cura da minha árvore genealógica. Preciso de uma cura do meu marido, da minha mulher. Preciso de uma cura dos meus filhos. Eu preciso de uma cura porque faz um ano, é uma maldição que me pesa dos meus antepassados que eu não consigo parar em serviço nenhum. Essas coisas vão existir na tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você estiver longe do batismo, estiver longe da Eucaristia, da confissão, e não abraçar a cruz. Porque a partir do momento que você está debaixo do sacramento e entende o madeiro da cruz, você vai suportar todas essas tribulações de bom grado e vai falar: Senhor, é para purgar meus pecados que eu estou passando tudo isso. Por isso eu abraço a tua cruz e sigo esse caminho real com o Senhor. Pronto, os teus problemas vão estar solucionados. Porque Santo Agostinho ele fala claramente que Jesus ele apagou com a cruz dele. Olha o que Santo Agostinho vai falar, hein? Santo Agostinho ele cancela todas essas novas teorias de cura, libertação, de raiz do mal dos antepassados. Santo Agostinho que é doutor da igreja, que põe no bolso qualquer um desses missionários de hoje, desses padres que inventam essas coisas. Santo Agostinho ele vai falar claramente: Jesus Cristo apaga com a cruz dele a culpa passada, porque ele veio para perdoar. Ele apaga também a culpa presente, porque ele concede graça pela virtude da cruz, para que eu e você não pese nenhum mal desse na nossa vida. E se pesar, a gente toma posse, Santo Agostinho vai dizer. Ele apaga também a culpa futura, concedendo graça para mim e para você, para que a gente não caia em pecado mortal e vai apagando na nossa vida todo tipo de pecado. E aí eu entendo aquilo que São Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Julguei não saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. São Paulo está falando para mim e para você. Eu não quero saber de cura e libertação. Eu não quero saber dos meus antepassados. Jesus Cristo expoliou tudo isso no madeiro da cruz. E aí Santo Antônio fala: quando o lado aberto de Cristo foi ali rasgado pela lança, Santo Antônio diz: as portas do paraíso se abriram. Olha que magnífico! Quando o lado de Cristo foi aberto, as portas do paraíso se abriram. E aí São Pedro, primeiro Papa, ele fala na encíclica dele, primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Antepassado, espírito de bebedeira, mandinga que pesa na minha casa, isso aí é história da Disneylândia, meu irmão. Isso aí pesa, sabe em quem que isso pesa? No espírita, no protestante, porque eles não têm sacramento da confissão, eles não têm Eucaristia, eles não têm o batismo verdadeiro, eles não têm nada. Ah, neles pesa tudo isso daí. Neles pesa maldição de geração em geração, neles pesa tudo isso. Mas em mim e você que é católico, que está debaixo da Eucaristia, do sacramento da confissão e crendo no poder da cruz, não. Carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. São Pedro fala isso para mim e para você, e eu e você fica liberto. Consumou aquilo que está lá em Gênesis 2:22. Deus ter feito Eva do lado de Adão que dormia, pois do sangue de Cristo que fluía também do seu lado aberto, assim como do lado de Adão saiu Eva, do lado aberto de Cristo seria redimida toda a humanidade, dali sairia a Santa Igreja. Consumou-se, Gênesis capítulo 4, versículo 3, Caim pela inveja ter matado seu irmão, pois o povo judeu por inveja teria entregue Cristo a Pilatos. Consumou-se, Gênesis 4, 3. Consumou-se, Gênesis 22, versículo 1 até o 4, Abraão ter colocado Isaac sob o altar coberto de lenha para oferecê-lo a Deus, pois a figura do gênero humano que era oferecida a Cristo, nascido a si segundo a carne, se consumou essa passagem. Se consumou, Êxodo 12, versículo 1 ao 13, a libertação dos filhos de Israel do Egito, o Cordeiro Pascal, pois os israelitas espirituais foram libertos do jugo do demônio.
Consumou-se, Êxodo 15, 22, Moisés ter adoçado as águas amargas com sua vara, significando Cristo com a amargura da sua morte, que converteria em doçura toda a amargura régia da lei. Meu irmão, minha irmã, consumou-se também Levítico, 1 Reis, Tobias, consumou-se tudo isso que não dá tempo de eu ficar lendo, não. Eu quero ler isso que Santo Antônio fala para mim e para você. Nas 5 chagas de Cristo ali na cruz, ele trouxe 5 vitórias. A primeira foi sobre a discórdia, que aconteceu no céu, quando Lúcifer se deserdou e arrastou milhares de anjos. Essa discórdia trouxe o orgulho, a presunção e a soberba, mas com a chaga de Cristo, Jesus Cristo trouxe a concórdia novamente. A segunda vitória é sobre a obediência, que aconteceu no paraíso também, quando Adão e Eva caíram na desobediência e foram lançados na miséria, pois através da desobediência chegou à raça humana o pecado que nos leva ao inferno. E aí Santo Antônio fala, Chagas venceu o pecado. A terceira vitória foi sobre a maldade e a ganância. A maldade e a ganância que imperou desde a fundação do mundo, como aconteceu com Judas, que na maldade do coração e na ganância do dinheiro e do poder entregou Jesus Cristo. Entregou Jesus Cristo vivo. E aí ele fala, com as suas chagas, Jesus Cristo nos traz a bondade na tribulação e a abundância da bênção na vida daqueles que nele confiam. E aí ele diz, a quarta vitória é sobre a morte, que doma o coração dos homens incrédulos e sobre o medo que reina nos filhos de Adão. E aí ele fala do medo da morte que a gente tem nas doenças. Ele vai dizer, Jesus Cristo com as suas chagas nu na cruz traz a confiança em Deus, pois ali na cruz nu ele se entrega sem medo de nada e morre e vence a morte. E aí na quinta vitória e última é sobre a pureza da castidade, que arrasta todos à morte eterna, trazendo 7 pecados capitais e violando os 10 mandamentos, pois aquele que vive está somente no corpo, mas no espírito. E aí ele se entrega à morte. E aí Santo Antônio fala, Jesus Cristo nu na cruz, morre virgem e casto. E quando seu coração se abre, jorra água para mostrar a sua pureza. Pois desta água, brota o Espírito Santo que nos santifica e nos dá força. Traz toda a bênção para mim e para você. O que temer, meu irmão, minha irmã? A gente precisa entender que no dia do juízo final, eu já falei isso em outros áudios meus, vai ser salvo aqueles que está lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Percorre a cidade e o centro de Jerusalém e marca, vai dizer a tradução original, não com o tal, mas com o sinal da cruz na fronte daqueles que gemem e choram. Aqueles que estão padecendo tribulação no dia do juízo final vai ser assinalado com o sinal da cruz. Por quê? Porque já traz essa marca no coração. Como fala também em Apocalipse 9:4, só não vai ser causado dano àqueles que estiverem com um selo sobre a fronte. Que selo sobre a fronte é esse? É o sinal da cruz. O próprio Catecismo Moderno, parágrafo 1296, fala isto. Este selo, que é o selo do Espírito Santo, é a marca e a pertença total a Cristo. É a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. É o sinal da cruz. Quem traz consigo o sinal da cruz, ele tem a graça do Divino Espírito Santo. A gente precisa se preparar, como fala lá em Mateus 24, 29. Quando as potências do céu caírem e foram abaladas, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? É o sinal da Santa Cruz, que eu e você precisa tomar posse o mais breve possível. Só vai ficar de pé nesses tempos final quem tomar posse da cruz de Cristo. E aí você pode falar, mas Euclides, eu já creio na cruz de Cristo. Eu tomo posse dessa cruz da minha vida.
Sim, meu irmão, a gente é católico, mas a gente tem que tomar posse em que sentido? No sentido de aguentar o sofrimento que pesa sobre mim e sobre você. A gente precisa tomar posse desse sofrimento na nossa vida. E aí Santo Afonso de Ligório ele vai dizer: na paciência está uma obra perfeita. Pela paciência a gente oferece a Deus um sacrifício perfeito, pois sujeitando-nos voluntariamente às tribulações e contrariedades, desaparece a nossa atividade própria e a gente abraça unicamente a cruz que o Senhor nos envia com toda resignação. E aí ele fala, a gente está nesse mundo para juntar merecimento. Portanto, a terra não é lugar de descanso, mas de trabalho e sofrimento. Já que não se colhe merecimento no descanso, mas no trabalho e no esforço, ele vai dizer. E aí ele fala, todos os homens justos e pecadores devem sofrer na terra. A um falta isto, a outro aquilo. Este é nobre, mas não é rico. Aquele é rico, mas sem a prerrogativa da nobreza. Este outro é nobre e rico, mas não tem saúde. Numa palavra, ele diz: até os reis têm de sofrer. E quanto mais alto, então, aqui na terra, tanto maiores são os seus sofrimentos. A gente tem que tomar posse. E aí ele fala, os dois ladrões que foram crucificados com o divino Salvador morreram nos mesmos tormentos, mas o bom se salvou porque o suportou com paciência, e o mal perdeu-se para sempre porque não sofreu com paciência a mesma provação. E aí diz Santo Agostinho, o mesmo sofrimento conduz os bons para a felicidade eterna, porque se submetem a ela com resignação, e os maus para o fogo eterno, porque a sofrem com impaciência. Sofrimentos, meus irmãos, é o meio da gente espiar o nosso pecado. É por isso que a gente tem que estar ligado à paixão de Cristo. Eu e você ligado à paixão de Cristo, a gente vai receber a graça divina. É o meio de espiar nossos pecados. E aí Santo Afonso de Ligório ele fala, se tens de confessar, alma cristã, que ofendesses a Deus e apesar disso queres te salvar, então deve te alegrar quando Deus te envia sofrimento. O pecado é uma úlcera da alma, diz São João Crisóstomo. Se não vier alguma tribulação para extrair o pus, a alma estará perdida. Ó, como é digno de lástima o pecador que não quer ser castigado nesta vida por seus crimes. Reconhece que Deus, enviando-te sofrimentos, procede como um médico, diz Santo Agostinho, e que a tribulação que te envia não é um castigo para a tua perdição, mas um remédio para a tua própria salvação. Por isso deves agradecer a Deus se ele te enviar sofrimentos, porque isso é um sinal de que ele te ama e te considera como filho. O Senhor castiga os que ele ama e açoita a todos que recebe por filho. São Paulo fala em Hebreus 12, versículo 6. E aí Santo Agostinho fala, se tudo te corre bem, reconhece o Pai que te acaricia. Se te tens de sofrer, reconhece o Pai que te castiga. És muito digno de lástima, continua ele, se Deus te poupa aqui na terra apesar de seus pecados. E aí São Boaventura vai dizer, apressai-vos, Senhor, apressai-vos, e fere a esse vosso servo com golpes de amor e de salvação, para que não nos atinjam o golpe da vossa ira e da sentença eterna. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que suportar e sustentar o bom combate, olhando para a cruz. A cruz é o sinal da vitória que se faz presente na vida daquele que sustenta o bom combate. São Gregório Magno ele dizia que como a paciência no padecimento é um sinal de predestinação, assim a impaciência é um sinal de perdição. Por isso nos indica o Senhor que acharemos a bem-aventurança eterna só no sofrer com paciência. É por isso que ele fala em Lucas 21:19, na vossa paciência possuireis as vossas almas. A gente precisa tomar posse.
A gente precisa tomar posse do sofrimento na nossa vida. E aí Santo Afonso de Ligório diz: pela paciência fica provada a virtude, por isso se costuma fazer sobressair na vida dos santos a sua paciência nas adversidades. O demônio nos tenta para nos perder. Deus, pelo contrário, tenta-nos para provar nossa paciência. Como o ouro na fornalha, assim ele nos prova, como fala em Sabedoria, capítulo 3, versículo 6. E aí São João Crisóstomo vai dizer: se Deus dá a alguém ocasião de sofrer muito, concede-lhe uma graça maior do que se ele desse poder de ressuscitar os próprios mortos. Porque quando operamos milagres, somos devedores a Deus, mas quando sofremos com paciência, torna-se Deus, por assim dizer, o nosso próprio devedor. Ah, pelo amor de Deus. Olha o que esse doutor da igreja fala para mim e para você. Sustentar o combate pela virtude da cruz. Ah, eu fiz a quaresma, o Brasil ser liberto do que tá vindo. Não, isso é louvável. Faça a quaresma, meu irmão, minha irmã, de agora em diante. Faça da tua vida uma quaresma eterna. Faça do teu resto do teu ano um sustentáculo de combate. Uma pessoa que vai para as trincheiras e que não fica só ali bradando no acampamento, meu irmão. Como é possível que olhemos para o crucifixo e vejamos um Deus morrendo em um mar de dores e desprezo, sem querer suportar pacientemente, por amor desse Deus, todos os sofrimentos e evitar e abraçar com alegria todos eles? Como que é possível eu e você olhar para a cruz e não aguentar os nossos próprios sofrimentos? Santa Maria Madalena de Paz dizia: toda dor, por maior que seja, torna-se doce quando se considera a Jesus no crucifixo. Sentindo uma vez o sábio justo Lípcio grande dores, um dos circunstantes o exortou à paciência, apresentando-lhe o exemplo de alguns filósofos pagãos. O paciente, porém, levantou seus olhos para o crucifixo e disse: aqui está a verdadeira paciência, filho. Queria dizer com isso que o exemplo de um Deus que tanto padeceu por amor de nós era um estímulo suficiente para padecer por amor dele todas as dores. Quem ama o crucificado ama igualmente as dores e o opróbrio, vai dizer São Bernardo. Perguntando Santa Delfina a São Elziário, seu marido, como poderia ele suportar sem impacientar-se tantas ofensas da parte dos homens incultos, ele respondeu a ela: não deves julgar que sou insensível a tais ofensas. Muito sinto eu elas, mas volto-me para Jesus Cristo crucificado e não cesso de contemplá-lo, até meu espírito estar inteiramente tão tranquilo. Santa Catarina de Gênova dizia que ela nem sabia mais o que era sofrimento, apesar de sofrer imensas dores. Não se perturbava nem um instante por isso, pois ela considerava essas penas como enviadas por aquele que amava tão ternamente, e isso então a consolava. É isso que eu e você deve buscar, meu irmão, minha irmã. É isso. E aí Santo Afonso de Ligório termina para nós. Muitos têm bom humor, são pacientes e devotos, enquanto gozam de boa saúde. Atacados, porém, por alguma doença, cometem 1000 faltas, ficando inconsoláveis. Mostram-se impacientes para com todos, mesmo aqueles que os assistem por caridade. Queixam-se da menor dor, da menor indisposição. Queixam-se de todos, do médico, dos seus pais, daqueles que os tratam. Isso mostra que o ouro aparente não é ouro, mas sim cobre. Assim eu e você, meu irmão, minha irmã, precisa deixar de ser cobre para entrar no caminho real da Santíssima Cruz. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, traz o remédio da cruz para mim e para você. E eu e você deve abraçar essa causa.
Nós precisamos abraçar essa causa e tomar posse da cruz de Cristo na minha vida e na sua. Olhar e ser como aquele bom ladrão que sustentou a tribulação ali naquele momento e que entrou na bem-aventurança eterna. É isso que nós devemos ter. É simplesmente isso. Não há dificuldade, meu irmão, para aquele que olha para a cruz. Assim a gente precisa olhar também e tomar posse da cruz de Jesus Cristo. Medita nesse áudio, não por causa de mim. Quem que sou eu? Eu sou um miserável que por muitas vezes agiu como um mau ladrão, mas que tende agora a tomar um rumo certo na vida. Assim também, através desse áudio, eu quero ajudar você a entrar nesse mistério e a tomar posse da cruz de nosso Senhor. A abraçar essa causa com Jesus Cristo. Sustentar o bom combate, para que o dia que ele volte, nos dias da tribulação final, eu e você esteja assinalado na fronte. E aí São Miguel que vai vir assinalar. E ele vai olhar e falar: eis ali um servo, uma serva do Deus Altíssimo, que aguentou as injúrias, que não renegou o sinal da cruz, que renunciou a si mesmo, como Jesus Cristo mesmo fala nos evangelhos. Aquele que não renuncia o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa por amor de mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. O discípulo de Jesus Cristo, ele sustenta o bom combate. Se necessário for, ele renuncia a qualquer coisa. Olha que Jesus Cristo não falou renunciar a casa, renunciar a emprego. Isso aí é coisa mínima. A pessoa que está na igreja, ela não consegue renunciar a um emprego por amor de Cristo. Meu Deus, quem dirá quando ela precisar renunciar a um filho? Quem dirá quando ela precisar renunciar a uma mãe ou a própria esposa? E como que vai ser chamado de discípulo? Jesus Cristo não usou palavras mínimas. Ele disse aquilo que é mais caro para mim e para você. O pai, a mãe, o filho, a esposa. Quem não renunciar não vai ser digno de mim. Quem não fixar o corpo na cruz com Cristo, como São Paulo fala, não vai ser digno de Cristo. É pregar Jesus Cristo crucificado. De que jeito? Suportando aquilo que pesa sobre mim para você, uma doença, um desatino, a traição de pessoas, suportar, para que no dia do juízo final a gente entre na glória eterna. E esse povo que nos fez mal, se eles não tomar posse da cruz, infelizmente eles vão ser tragados para a condenação eterna. Que a paixão de Cristo seja para mim e para você a nossa regra de vida. Que a paixão de Cristo seja para mim e para você o nosso maior tesouro. Que a paixão de Cristo seja o livro no qual eu e você abre para ler todo dia. Se abre doutrina, se abre filosofia, metafísica, se abre de tudo para se ler e buscar estudo, mas não se olha para o crucifixo. Se tem uma prateleira cheia de livro, mas o crucifixo não dá nem 10 centímetros de diâmetro. A pessoa não tem coragem de olhar para a cruz de Cristo. Que você receba a Santa Quaresma no teu coração com amor e dedicação. Salve Maria Imaculada.